Olá, alunos, tudo bem? Então, a Prof. Águida está aqui para fazer um vídeo explicativo da nossa atividade, que é muito simples, tá? Ela é muito simples mesmo. Mas eu quero dar uma introdução para vocês a respeito do conteúdo que a gente vai trabalhar. Mesmo que vocês já tenham visto alguma coisa anteriormente, a gente precisa estabelecer e fixar bem este objeto do conhecimento para nós termos condições de avançarmos no que a gente tem que estudar. Tá? Então, lá na página 46, da página 46 até 51 do livro de vocês, veja bem, 5 páginas só, vocês vão ter a sociedade urbana industrial, os recursos naturais e fontes de energia, tá? Então, é um assunto muito importante, ele vai tratar da questão do processo de urbanização no mundo, no Brasil, tá? Então, a gente tem que entender algumas contingências dentro desse conteúdo, principalmente sobre a questão da população urbana, tá? A questão de urbanização significa o quê? Que a população urbana ela está crescendo num nível mais acelerado do que a população rural, tá? Então isso é muito importante a gente fixar. E a partir da Revolução Industrial que vocês já estudaram, que aqui ó, entre o século 18 e 19, veja, isso é muito importante vocês saberem. Eu vejo que muitos alunos têm dificuldades. Não é agora o momento e a hora de sanar essa dificuldade, tá? Mas uma diquinha só, quando a gente lê aqui o século, por exemplo, século 18, tá? É só a gente colocar aqui, ó, 18 e acrescentar 2 zeros. Aqui ele vai terminar sempre, tá? Então, se são 100 anos antes, o século 18 ele vai corresponder do ano de 1701 até 1800, tá? É uma dica para vocês não se perderem, porque eu sei que tem muitos alunos que confundem a questão de século, tá? E a gente usa muito os números romanos em história e geografia. Mesma coisa 19, que é o século 19, X e X, tá? Então, 19, acrescenta 2 zeros, tá? 1801, 100 anos antes, até 1900. Isso é bastante importante vocês saberem, mas na volta, quando a gente acabar as nossas atividades remotas, no distanciamento social, essas pequenas dúvidas depois a gente pode sanar. Então, a partir da Revolução Industrial, que foi entre essa data aqui, entre o século 18 e 19, nos países europeus, nos Estados Unidos e Japão, cresceu muito esse processo de urbanização, tá? Aí vocês podem perguntar, prof, mas como que é no Brasil ou nos países latino-americanos, tá? Já aqui no Brasil, México, Argentina, tá? Foi a partir de 1950, com o crescimento da atividade industrial. Veja, né? Já é no século 20. 1950 é século 20, tá? Por quê, gente? Século 20, tá? Ó, 20, tá? Então, mais 2 zeros, 2000. A partir de 2001, inicia o século 21, né? Que é o século que a gente tá. Então, 1901 a 2000 é o século 20. O forte da urbanização, do crescimento industrial no Brasil foi na década de 50, 1950, né? Então, aqui, no século 20, tá? Então, as inovações científicas e tecnológicas também nas atividades agropecuárias começaram a crescer. E isso contribuiu muito para a urbanização, né? Se relacionam também bastante com a urbanização. Então, a prof estabeleceu algumas palavras-chave, tem algumas questões lá, eu coloquei num quadradinho, tá? Algumas palavras-chave e coloquei os conceitos embaixo. Vocês vão ter que completar com essas palavras-chave. Para isso, vocês têm que ler essas 5 páginas desse conteúdo com bastante atenção. Mas é muito simples, vocês fazem essa atividade em 20 minutos, tá? Então, quais são as palavras? Urbanização, que eu já até expliquei o que é. Megacidades, megalópolis, desemprego estrutural. Se vocês pensarem um pouquinho, o que tem a ver o processo de urbanização com desemprego industrial? Quando esse processo ele não acontece com um determinado planejamento, que quase nunca acontece, né? A Revolução Verde, cidades globais, drones, capital financeiro e globalização cultural. São algumas palavras-chave que estão contidas nesse assunto, nas leituras das páginas que eu coloquei aqui, que está lá na atividade, que estão bem explicadinhas para vocês fazerem, tá? Então, quero que vocês façam, assim, gente, juro para vocês, vocês fazem isso em 20, 30 minutos no máximo, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar
para a prof lá através do Classroom, tá bom? Um grande beijo, espero que todo mundo realize a atividade. Eu preciso que todo mundo faça isso, tá? Afinal de contas, eu preciso ver os registros de vocês para mim poder estar avaliando vocês, tá bom, gente? Para quando a gente retornar às nossas atividades presenciais, a gente consiga sistematizar e fazer as adequações e também as recuperações do que não ficou bem esclarecido, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!